Meu olá a todos. Estou aqui hoje com uma missão de fazer valer algo que é de suma importância para que não ocorram mais abusos de poder dentro da nossa organização. Olha, eu declaro para vocês, e vocês podem acreditar profundamente no que falo. Quem me conhece sabe muito bem como eu penso, como eu tenho agido em toda a minha trajetória de vida. Eu me preocupo muito mais com o que possam sofrer outras pessoas em relação a abusos do que o que possam fazer em relação a mim mesma. Tenho certeza disto. E é por isto, em função de um último e-mail agora enviado para todos do Distrito 4.590, querendo esclarecer a terminação do Rotary Clube de Rio Claro do Sul, explicando o inexplicável. Pasmem, eles se atêm como motivo de desativação à seção 3.020 do artigo 3 do Regimento Interno do Rotary International, onde é dito que o Rotary Clube pode ser suspenso ou desativado pelo Conselho Diretor da RI. Olhe bem, pelo Conselho Diretor. Segundo a letra C, iniciar, mantiver ou reter um associado ou rotaractiano que iniciar ou mantiver ações judiciais contra a RI, a Fundação Rotária ou o Distrito, inclusive seus diretores, curadores, administradores, agentes e funcionários, antes de usar todas as soluções estabelecidas nos documentos estatutários. Esta determinação, ela está no Conselho de Legislação aprovado em 2022, tá? É o que está, o que rege, né, as nossas ações hoje. No Conselho de Legislação de 2016, o qual regia a entrada da ação de obrigação de fazer e uma auditoria externa, ela estava sobre a égide do Conselho de Legislação de 2016, pois foi exatamente naquele momento que a ação foi implementada. Ela foi implementada após um e-mail enviado pelos EGDs Marco Antônio Genciene, Henrique Póvoa e Paulo Celso Mota. Este último é dele o endereço do e-mail que foi enviado para o Rotary Clube de Rio Claro na ocasião, mas ele assinou com abaixo, né, de todas as suas colocações com o nome dos três, né? E também ele ainda repetiu a mesma ameaça em um segundo e-mail, mas esse tendo o endosso do então governador Eusébio Reginaldo D'Onofrio, governador 2018-19 do Distrito 4.590. Naquela ocasião, pasmem, eles usavam esse mesmo artigo, sendo que em julho de 2018 eu não tinha nenhuma ação, nada. Eu estava tentando, até aquele presente momento, resolver a situação na esfera extrajudicial, com inúmeras tentativas que foram encaminhadas à associação, aos diversos governadores que passaram atrás da gestão do ano rotário 2015-16, solicitando providências. Para vocês terem uma ideia, 2 semanas após aquela fatídica assembleia, onde as contas foram negadas por uma diferença de 4 votos, que se 4 pessoas migrassem para o outro lado, teria dado já ganho para a aprovação. Mas, como consta na ação, assinado por 8 lideranças de clubes daquela ocasião, eles mudaram seus votos após algumas falsas informações que foram apresentadas naquela ocasião. A declaração dessas lideranças de clube, ela se encontra, inclusive, na ação de pedido de auditoria externa. Mas mesmo em relação a isso, todos os pontos ali apontados, e pasmem, fomos surpreendidos. Tesoureiro distrital foi surpreendido naquele momento com as diversas informações novas ali apresentadas. Quando uma apreciação de contas ocorre, cabe enviar com antecedência para os clubes apreciarem os fatos.
Os fatos apreciados com antecedência eram, pasmem, cerca de metade dos fatos que ali eles apresentaram como bombas a serem apresentadas. Todos os esclarecimentos encontram-se na ação, assim como também o que foi enviado 2 semanas depois para o governador 2016-17, solicitando que levasse para apreciação dos clubes, chamasse uma nova assembleia. O mesmo foi feito com o governador 2017-18, 2018-19. Todas essas pedidos de nova assembleia, de apreciação de contas, mesmo para aqueles que assumiram a governadoria após o ano rotário do fatídico e-mail caluniador enviado em julho de 2018, onde eles pediam a expulsão nem era, não condicionava nada, o clube tinha que me expulsar ou era fechado, alegando, entre tantos outros motivos, o que se encontra na queixa-crime, que foi apresentada contra os 3 cidadãos mencionados, Póvoa, Mota e Giciene, sendo que esses senhores, pasmem, eles simplesmente, naquele momento, em todos os momentos onde se defenderam perante o judiciário, diziam que eu estava fazendo uma ação porque não aceitava que eles não haviam aprovado as minhas contas. Uma grande mentira. A ação de queixa-crime é em função do que eles escreveram no e-mail escrito em julho de 2018, onde, entre outras questões, eles alegam que eu causei o prejuízo de $60 mil à Rotary International pelo vazamento do lema rotário do governador Arienzo. Falsa informação. Rotary International foi consultado através do diretor da época e até do nosso CEO, que já era João Rilco. Nunca ocorreu isso. Inclusive, a governadora Graça, cônjuge naquele momento, disse que os governadores receberam um e-mail onde João Rilco dizia do abuso que foi esse prejuízo por mim cometido. Nada. João Rilco desconhece essa situação. Importantíssimo, importantíssimo. Foi da senhora Maria da Graça Santos Denófrio que eu recebi o lema do governador Arienzo. Ela me mandou via WhatsApp dizendo para que eu compartilhasse geral. Isto também se encontra na ação. É muito importante esse detalhe. Pasmem, disseram que eu ligava para a casa do diretor Zanardi de madrugada, que estava causando desentendimentos entre ele e a esposa, que isto era algo indecoroso, uma rotariana comprometer o casamento de um diretor. Pasmem, na ação consta a declaração do diretor da ocasião, Paulo Zanardi, dizendo: nunca conversei com Roberta Lopes de Moraes por telefone, muito menos de madrugada. O que é uma verdade, nunca falamos por telefone, mas estava lá. Pasmem, que eu gastei com inúmeras roupas. O único gasto de vestimenta foi usado pela delegação brasileira, representando o Rotary na Assembleia Internacional de 2015. Mas estava lá. Pasmem, que eu fraudei áudios para comprometer falas desses governadores. O áudio foi colocado à total disposição de perito na esfera de verificação de áudios. Está lá na ação também. Nada aconteceu nesse sentido. Só que esses senhores passaram a divulgar informações diferentes das tratadas comigo em reuniões que foram várias realizadas. Outro ponto que confirma que tentativas extrajudiciais foram tentadas à exaustão, inclusive com reuniões com esses senhores, onde um determinado ponto foi acertado, né? E eles insistiram em dizer que não houve aquele acordo naquela reunião em específico. Felizmente, meus advogados orientavam para que gravasse tudo. E eu colocava meu celular na frente, na mesa, e dizia que estava gravando.
Infelizmente, a prova quádrupla está sendo jogada no lixo há muito tempo no Distrito 4.590. Mas, pasmem, não para por aí. Além de tudo isso que eu tentei, chegou num ponto que eu estava à exaustão. No começo de 2018, eu pedi ao RIBO que intermediasse a situação. Passei tudo o que estava ocorrendo e pedi para que o RIBO servisse de mediador, pedisse a mediação RI, pois constam dos regimentos internos de Rotary International o direito a uma mediação. Pasmem. O RIBO respondeu que não poderia, que a mediação foi indeferida, pois não iria entrar nesse mérito, pois tratava-se do assunto que teria que ser resolvido com a associação, pois Rotary, a associação não era Rotary, e eles não se meteriam. Na sequência, entrei também solicitando mediação do Colégio dos Diretores do Brasil. Naquela ocasião, o caríssimo presidente agora indicado, Mário César Martins de Camargo, ele estava como diretor eleito. Ele iria assumir em julho. Foi antes dele estar assumindo para seu ano como diretor. Passei a solicitação, responderam de uma forma tão amável, terminação, as manifestações de endosso do quanto seria precioso dos diretores José Abiraci, José Alfredo Pretoni e do então diretor eleito Mário César Martins de Camargo, que avisa inclusive o governador Euze que eu havia aceitado a mediação externa, que isso era muito interessante, que eu havia aceitado e que ele era o diretor designado, né, para realizar a mediação, que o Colégio de Diretores o escolheu para essa função. Veja que importante, que precioso isso, mas pasmem, a resposta do diretor, do governador Euze Reginaldo Denófico, que se encontra na ação, declara que ele iria levar para os membros do Colégio de Governadores do 4.590 e responderia. Nunca respondeu a essa demanda do presidente, hoje presidente indicado, Mário César Martins de Camargo. Eu aceitei a mediação e eles sequer deram uma resposta para o então diretor eleito Mário. Mas preferiram enviar aquele e-mail abusivo em julho de 2018. E pasmem, aquele e-mail se seguiu a mais um pedido de intervenção, dessa vez ocorrido em abril, maio de 2018, do então rotariano Walter Uehara, que assumiria a vice-presidência do Rotary Clube de Rio Claro do Sul no ano rotário 2018-19. Walter, que já tinha sido presidente, governador assistente, mais de 20 anos de trajetória rotária, se ofereceu a mediar e mandou um parecer dizendo que tinha olhado todas as informações contidas na minha conta e que nada levava a não aprovação. Foi exatamente nesse momento que Paulo Mota entra em ação, respondendo num e-mail caluniador, incluindo calúnias à figura do companheiro Walter Uehara, que Walter estava se manifestando diferente do que um dia conversaram por telefone, onde ele havia dito que sairia do Rotary se a companheira Roberta não fosse excluída, que o Rio Claro perderia vários rotarianos, inclusive ele e sua esposa. Pasmem, Walter escreveu exatamente o contrário, que ele e sua esposa e outros companheiros, que cerca de 8 companheiros saíram do clube naquele período, sairiam do clube se nada fosse feito para resgatar a honra da companheira Roberta e lhe dessem o direito de uma nova assembleia e apreciação correta de suas contas. Inclusive, consta na ação todas as declarações que o companheiro honrado, chamado Walter Uehara, se manifestou com indignação a esses senhores, que o caluniaram também. Então, caríssimos, foi somente após este e-mail caluniador de julho de 2018 que eu entrei com a ação em setembro de 2018. Mas, pasmem, estes senhores, mesmo tendo nas diversas
governadorias que se seguiram a do governador Euze, sendo solicitados a resolver a situação, optaram por seguir caluniando, injuriando e difamando. E, para surpresa, aliás, não é muita surpresa, né, porque já virou um modo mais do que recorrente, eles colocam agora que toda essa situação que eles inicialmente estavam divulgando, que eu entrei contra a Rotary International, um absurdo, eu não entrei contra a Rotary International, o pedido é contra uma associação de rotarianos de um distrito, eles acabaram, não sei se por equívoco ou por pressa em escrever o material, ou talvez porque se sintam até ignorância, até em passar uma informação, né? Que desde a não aprovação das contas da associada, o resultado da votação foi comunicado, daí eles seguem no e-mail, e que houve continuidade do processo por minha parte. Não, não é por minha parte. Em 2018, a ação foi entrada de pedido de auditoria externa e obrigação de fazer. Eu não tenho culpa que uma ação seja lenta, passamos por uma pandemia, as culpas do judiciário não devem cair sobre a minha pessoa. Uma que, legalmente, em qualquer país democrático, assim como é os Estados Unidos da América, onde é a sede do Rotary, uma lei não deve ser aplicada de forma retroativa, a menos que ela garanta um direito, que ela seja para o bem da pessoa, mas jamais para seu malefício. Mas, independente disto, eles assumem neste e-mail que foram eles que enviaram ao Board DRI, através do atual diretor do Rotary International, que havia uma infração ao aprovado no COL de 2022. Há 2 emendas aprovadas no COL de 2022. A minha ação, ela foi colocada no COL, sobre as égides do COL de 2016. O COL de 2022, pasmem, ele inclui uma nova emenda que foi colocada para aprovação e conseguiu, porque pessoas que abusam de poder nós temos no mundo inteiro. Isto é fato. Infelizmente, algo que é totalmente inconstitucional, que não deveria constar, é aprovado. Que uma pessoa não pode fazer uso de um direito de resolver na esfera judicial. Mas, pasmem, essa aprovação que coloca que isso serviria também para ações em andamento, foi sugerido pelo Distrito 4.590. Mas eles não observam que na frase consta, felizmente, né, consta que se nada tivesse sido tentado na esfera extrajudicial, o que não é o caso. Foi tentado a exaustão, mas quando esses senhores partiram para calúnias, injúrias e difamações, confirmou-se que, através daquele e-mail por eles enviado, em julho de 2018, eu estava apenas sendo enganada, enrolada, que nada seria resolvido realmente na esfera extrajudicial. Pois os 3 principais interessados em querer resolver extrajudicialmente estavam ali Paulo Celso Mota, Henrique Pova e Marco Antônio Ginciene, esse que seguiu com calúnias, inclusive usando listas de transmissão de presidentes no ano rotário de sua esposa, para explicar por que ele havia retirado R$32 mil do Fundo de Reserva do Distrito 4.590 para pagar seu advogado particular na ação de queixa-crime, a qual não era contra o distrito, não deveria ser paga pelo distrito, teria que ser paga por esse senhor. Mas ele lesou o Distrito 4.590, retirou R$32 mil. E um presidente de clube questionou isto numa lista de transmissão no ano da governadora Anceli. E ele foi lá incluído, certamente por ser cônjuge, né, da governadora, foi lá incluído na lista, após o questionamento desse presidente, e teceu uma série de questões voltando a caluniar fatos envolvendo a apreciação das minhas contas. Naquele momento, entrei com uma ação novamente de dano moral em relação a esse senhor, o qual, já no primeiro momento, já se mostrou avesso ao pedido de desculpa, que foi a primeira solicitação que ele se desculpasse e se retratasse. O mesmo ocorreu
com o rotariano que naquela lista de transmissão quis endossar esse governador, e eu também coloquei uma ação de danos morais em cima e apenas solicitei que ele se retratasse. Não queria dinheiro, só retratação. E esse rotariano se retratou através do mesmo e-mail daquela lista de transmissão. Então, portanto, senhores, tem sido tentado a exaustão. E outros processos que foram colocados na área criminal são contra cidadãos. Toda pessoa que é injuriada, caluniada e difamada, ela tem todo direito de entrar. E eles colocam no e-mail hoje enviado que eu entrei com queixa-crime contra membros do Conselho Fiscal da Associação na época por calúnia, injúria e difamação. Não foi. Eu entrei em 2018, quando aqueles senhores já não eram mais membros, e era pelo e-mail que eles enviaram, caluniando a senhora Roberta Lopes de Moraes. Então, estamos na hora de resgatar os fatos, de resgatar a verdade, pois nada mais honrado do que zelarmos pela verdade. Nós somos rotarianos, não estamos aqui para passar fake news, para mentir no judiciário, para mentir para os companheiros, para enviar informações distorcidas da realidade. Então, é por isso que eu vou até o fim. Eles mencionaram também no e-mail que eu tive uma audiência no dia 11 de dezembro. Tive sim, ao meio-dia, via Zoom, com diversas lideranças do Rotary International, que estavam em Ives, outras no Canadá, outro na Índia, enfim. Tinham diversas lideranças, ex-diretores, atuais diretores, e felizmente, de forma muito democrática, eles ouviram o meu lado da história. João Rilco havia solicitado, alguns dias antes, que eu enviasse até 4 de dezembro diversas provas que mostrassem que houve realmente tentativas de resolução a nível extrajudicial. Foram enviados via e-mail cerca de 30 comprovações, além do liberado acesso à ação de solicitação de auditoria externa, a qual evidencia e constam todos os documentos que foram apresentados. João Rilco é advogado e o acesso total a ele foi liberado dessa ação. Assim como qualquer advogado pode estar olhando a ação. Eles pediram que ela fosse colocada em segredo de justiça, mas eu não aceitei isso e, felizmente, nem precisei dizer que não aceitaria. A própria juíza disse que não havia por que isto ocorrer em segredo de justiça e não aceitou o pedido deles. Então, qualquer um, pegando o número da ação, poderá entrar e estar verificando os fatos por si mesmo. Eles estão lá. E na audiência do dia 11, eu também pedi ao board que intercedesse pelo tão arbitrário decisão e que certamente o board havia sido manipulado para chegar àquela conclusão, pelas falsas informações tendenciosas enviadas, pois eles receberam a informação que nada havia sido tentado na esfera extrajudicial. Pasme, era o olhar que eu vi também nas telinhas no dia 11, pois claramente o board não sabia das inúmeras tentativas extrajudiciais. Então, eu pedi encarecidamente para que eles olhassem atentamente para que o único empecilho que levou ao fechamento do Rotary Clube de Rio Claro do Sul foi por ele não ter aceitado excluir uma associada que eles sabiam ter uma ação em andamento de auditoria externa e obrigação de fazer. Eles cientes dos fatos e cientes também que essa ação vinha desde 2018 e que não era responsabilidade dessa associada, a lentidão do judiciário, as pandemias que tudo fizeram parar. E também cientes de que há um porém no artigo que determina que a pessoa pode judicializar se tentou resolver extrajudicialmente e não teve mais como essa solução ser encaminhada.
O e-mail fatídico enviado, repito, Marco Antônio Giciene, Henrique Póvoa e Paulo Celso Mota, em julho de 2018, foi a gota d'água para mostrar, inclusive para o judiciário que aceitou a auditoria externa, pois ela está em pleno andamento. Já houve a primeira manifestação do perito, onde declarou para a juíza avaliar que os 22 aspectos que eles declararam que eu não poderia ter representado o distrito usando verbas para representação se pautam em opiniões subjetivas, mas não tem fundamentação alguma a nível estatutário do próprio regimento do nosso distrito, 4.590. Eu estou, caríssimos, à disposição de todos vocês. Por favor, me mandem um WhatsApp. Meu número é 19 982 99 5758. Estarei encaminhando para vocês todos os materiais e vocês poderão ver por si mesmos. Os advogados, acessem a ação. Será muito interessante vocês analisarem e verem por si mesmos tudo o que consta na referida ação, a qual esses senhores, em momento algum, procuram estar colocando de fato, né, essa ação para que possa ser apreciada. Observem que eles seguem manipulando. Um dos motivos, provavelmente, é a retirada de R$32 mil pelo senhor Marco Antônio Giciene do Fundo de Reservas, né, do Distrito 4.590, para pagar seus advogados de defesa de queixa-crime na esfera criminal, né? Um cidadão que responde na esfera criminal e que em 2018 não tinha função nenhuma naquele momento, viu? Ele não tinha função nenhuma. A ação é de 2018. E naquele momento regia o COM de 2016. E ele poderia ser, sim, denunciado pela prática de calúnia, injúria e difamação. A queixa-crime também está à disposição dos interessados, pois estamos na hora de honrar a verdade. Eu, independente do que venha acontecer com a minha pessoa, eu prezo a verdade dos fatos e espero, sinceramente, que a minha atitude, a minha postura, a minha capacidade de resistir à frustração, a minha resiliência, os amigos honrados que estão ao meu lado, os grandes diretores do Brasil que sabem dos fatos e me apoiam, que são homens leais e dignos e que sabem a verdade dos fatos, rotarianos de toda a América Latina que diariamente estão me mandando apoio, governadores também aqui do nosso país, pois temos muitas lideranças honradas, a maioria, gente, é a maioria. Eu tenho que honrar todos vocês, mas tenho que honrar principalmente aqueles rotarianos do chão de fábrica. Sim, tenho que honrar os rotarianos do chão de fábrica, aqueles que muitas vezes não terão quem os defenda, não terão saída perante muitas irregularidades da vida. E simplesmente por uma arbitrariedade como esta, serão excluídos do seu clube. E não terão ao lado, principalmente, um clube tão honrado como o Rotary Clube de Rio Claro Sul. Um Rotary Clube que agora entra para a história, pois ele não aceitou o abuso de obrigar uma rotariana para ficar no seu clube e condicionar que ela retirasse uma ação de auditoria externa. Ele não obrigou. E quando essa rotariana, inclusive na assembleia feita pelo clube, falou que se demitiria, que sairia do clube, ou que aceitaria que eles a demitissem, eles também não aceitaram. Foram honrados. Honraram a prova quádrupla nos 55 anos de sua existência, preferindo manter-se honrados. A Carta Maior, né, dos Direitos Humanos,
as leis que regem o nosso país e os países democráticos do mundo, enfim, eles preferiram ser fechados em honra à prova quádrupla, principalmente em honra à prova quádrupla e aos direitos humanos. Estes são os associados do Rotary Club de Rio Claro Sul, o mais honrado clube do universo rotário nesse presente momento, pois está mostrando que em 55 anos, acima de tudo, aprendeu o que é ser companheiro e o que é honrar sua organização, honrando a prova quádrupla, fazendo com que os fatos aqui praticados erroneamente sejam corrigidos. Gratidão a todos, Deus os abençoe. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Nós somos rotarianos de DNA. O time do Rotary Clube de Rio Claro Sul seguirá funcionando na cidade de Rio Claro. Agora estamos nos denominando Clube Rio Claro Sul. E com muita esperança no mundo que muito em breve a verdade aparecerá e essa situação será resgatada, pois rotarianos, de modo geral, a maioria, são pessoas do bem e que honram a prova quádrupla. Muito amor no coração por todos vocês. Fiquem com Deus.